Então, pessoal, hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a construção do gráfico da função quadrática, certo? Nós sabemos que o gráfico da função quadrática é representado por uma parábola, certo? Que é uma curva simétrica, possui o eixo de simetria que passa no vértice dessa curva. E para determinar ela e representar o gráfico dessa função no plano cartesiano, nós temos alguns passos que são bem simples e práticos para a gente representar ela e conseguir construir esse gráfico no plano cartesiano. Então, para começar, eu coloquei aqui, dada a função y igual a x ao quadrado mais 2x mais 2, esboce o seu gráfico. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou encontrar os coeficientes a, b e c, que são 1 para o x ao quadrado, 2 para o x e 2 para o c. E aí eu vou calcular o valor de quem? Do delta, certo? Delta sempre é dado por b ao quadrado menos o 4 vezes o a vezes o c. Substituindo lá na fórmula, nós vamos ter então 2 ao quadrado menos o 4 vezes o 1 vezes quem? Vezes o 2, certo? Assim, continuando, 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4, menos 4 vezes 1 vezes 2, 8. 4 menos 8, nós temos um valor de delta negativo, menos 4. Pode? Pode. O que vai acontecer? Essa parábola, ela só não vai encostar no eixo x, certo? Ela vai ficar totalmente ou para cima ou para baixo. Nesse caso, como o coeficiente a é positivo, ela vai ficar toda para cima. O próximo passo é calcular as coordenadas do vértice, por onde passa o eixo de simetria. Então, eu tenho o x-vértice, que vai ser dado por menos o valor do b, dividido por 2 vezes o a. Lembrando que esse b e esse a que eu tenho aqui são desses três coeficientes que aparecem ali. Então, menos com mais, menos 2, dividido por 2 vezes o a, que é 1. 2 vezes 1, 2, menos 2 dividido por 2, nós temos o x-vértice, que é igual a menos 1, certo? Calculando agora o y-vértice. O y-vértice, ele também tem uma formulazinha que é dada por menos delta dividido por 4 vezes o valor do a, certo? Quem é o delta que eu tenho aqui? Menos 4. Então, menos com menos, mais 4 dividido por 4 vezes o a, que é 1. 4 vezes 1, 4. 4 dividido por 4 é igual a 1 positivo. Depois que eu determinei o delta, o x-vértice e o y-vértice, eu vou montar uma tabela para determinar os pontos que eu vou usar para a construção desse gráfico. O gráfico, a parábola em si, ela precisa de 5 pontos. Então, eu vou colocar aqui uma coluna para x e uma coluna para y. Como o vértice é o eixo de simetria da parábola, certo? O que eu vou fazer? Bem no meio, eu vou colocar na coluna do x o resultado do x-vértice, na coluna do y o resultado do y-vértice. Para completar o x, eu vou seguir a ordem decrescente. Antes do menos 1, vem quem? O menos 2 e daí o menos 3. Depois do 1, eu vou seguir a ordem crescente. Depois do 1 negativo, o 0 e o 1 positivo. Como que eu faço para completar agora os valores de y? Bem simples. Desse y-vértice para cá, eu vou fazer o quê? Eu vou somar o coeficiente a. Quem é o coeficiente a? 1, certo? Então, 1 mais 1 é igual a 2. E como existe uma simetria,
Logo, esse valor aqui embaixo também vai ser igual a 2. Para achar o próximo valor lá em cima, o que eu vou fazer? Para cá, eu vou somar quem? Vou somar o delta, certo? Então, 1 mais o 4, no caso, o módulo do delta, né? 1 mais 4 é igual a 5. Então, como eles são simétricos, aqui embaixo também é igual a 5. E aí eu formei os pontos desse gráfico, certo? Agora eu vou representar esses pontos no plano cartesiano, então. Então, aqui eu tenho menos 1, menos 2, menos 3, 0 e 1 positivo. Para cima, o 1, o 2, 3, 4 e o 5. Então, 3 com o 5, 2 negativo com o 2 positivo, 1 negativo com o 1 positivo, que é o vértice, certo? 0 com o 2. Observem que o termo independente sempre é o termo que o gráfico corta o eixo y, e o 1 positivo com o 5. E vou traçar a curva formada por esses pontos. Está aí o gráfico, então, esboçado para a função x² mais 2x mais 2. Aqui, então, mais um exemplo, né? Representar graficamente a função quadrática. Y igual a x² menos 2x menos 8. Vou achar, então, aqui. O coeficiente A dessa função é igual a 1. O coeficiente B dessa função é igual a menos 2. E o coeficiente C dessa função é igual a menos 8, certo? E com isso eu vou calcular, então, inicialmente o valor de quem? De delta, que é dado por b² menos o 4 vezes o A vezes o C. Substituindo, então, 2 negativo elevado ao quadrado, sempre for negativo, coloca entre parênteses, menos o 4 vezes o 1 vezes o menos 8, que é o C, nós vamos ter, então, delta igual 2 negativo ao quadrado, 4 positivo, menos com menos, mais 4 vezes 1 vezes 8, 32, certo? 4 com 32, nós temos, então, o valor do delta, que é igual a quem? Que é igual a 36, certo? Calculando o vértice agora, x vértice é igual a menos o valor do B dividido por 2 vezes o valor do A. Menos com menos, mais, certo? Então, 2 dividido por 2 vezes 2 é igual a 1. Calculando o y vértice menos o delta dividido por 4 vezes o valor do A, isso aqui vai ser igual a quem? Quem é o delta? Menos 36 dividido por quem? Dividido por 4 vezes 1, 4. 36 dividido por 4, 9. Negativo, certo? Feito isso, eu vou montar, então, a minha tabela na coluna do x e na coluna do y. Beleza? Então, lembrando que o vértice é o eixo de simetria dessa reta, ele vem aqui no meio, 1 e menos 9. Certo? Então, completando em ordem decrescente. Antes do 1, 0. Antes do 0, menos 1. Completando em ordem crescente para baixo. Depois do 1, 2. Depois do 2, 3. Certo? 9 menos o coeficiente A, ou mais o coeficiente A, vai dar menos 8.
certo? E 9 menos o coeficiente do termo independente ali, nós vamos ter... Então, quando nós temos, normalmente faríamos mais o valor do módulo do delta. Quando nós temos o delta, que é um valor muito alto, nós utilizamos, então, as raízes, que são os pontos onde o gráfico vai passar em cima do eixo x. Para isso, menos o valor do b, mais e menos a raiz de delta sobre 2 vezes o a, certo? O b é menos 2, então 2 mais e menos. Qual a raiz de 36? 6 dividido por 2 vezes 1, 2. Aqui vão sair os dois pontos que vão ficar em cima do eixo x, certo? Que é o x1 e o x2. Então, aqui, 2 mais 6 vai dar quanto? Vai dar 8. 8 dividido por 2 vai dar 4, certo? Segundo ponto, 2 menos 6 com... Menos 2 com menos 6 vai dar menos 4. Menos 4 dividido por 2 vai dar menos 2. Então, aqui eu encontrei as duas raízes da função que vão completar os outros pontos dessa parábola aqui, quando nós temos o delta muito elevado. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou continuar aqui. 7, 8, 9 negativo. Certo? 8 negativo. E devo marcar aqui, ó, o menos 2, que é um ponto. 1, 2, 3, 4, que é outro ponto. Certo? E aí eu vou ter 0 e menos 8, 1 e menos 9, 2 e menos 8. Certo? Constituindo, então, a curva que vai formar esta parábola aqui. Feito? Nesse terceiro exemplo aqui, ó, eu tenho uma função onde o coeficiente a é um número negativo. Então, vai haver uma inversão na parábola. Ela vai ficar com a concavidade para baixo. Então, a é menos 1, b é igual a 4 e c igual a menos 3. Calculando primeiro, então, o valor de delta. Delta sempre dado por b ao quadrado menos o 4 vezes o a vezes o c. Assim, nós vamos ter que delta é igual a 4 elevado ao quadrado menos o 4 vezes o 1 negativo vezes o 3 negativo, do qual nós teremos delta igual a 16, menos com menos, mais com menos quem? Menos 12, certo? 16 menos 12, delta é igual a 4. Calculando, então, o próximo passo, que seria a coordenada x do vértice, menos o valor do b, dividido por 2 vezes o valor do a. O b é 4, certo? Então, mais com menos 4, dividido por 2 vezes menos 1, que é menos 2. Na divisão, menos com menos, mais 4 dividido por 2, 2. Calculando também o y vértice, menos o delta, dividido por 4 vezes o valor do a. Quem é o delta? 4 positivo, mais com menos 4. Dividido por 4 vezes menos 1, menos 4. Na divisão, menos com menos, mais. 4 dividido por 4, igual a 1. Feito isso, eu vou montar a minha tabela, né, com os pares dos pontos que eu vou usar para construir o gráfico, certo? Então, como o vértice é o ponto de simetria da parábola, esse vértice é colocado aqui no meio. Então, 2 para x e 1 para y, certo? Em ordem decrescente, antes do 2,
o 1, antes do 1, o 0. Em ordem crescente, depois do 2, o 3, depois do 3, o 4. O que nós fazemos agora? Para cá, nós vamos sempre somar o coeficiente A. Então, 1 mais 1 negativo, 0. Certo? Como o delta é pequeno ali, nós vamos então aqui pegar também. E como o coeficiente A é negativo, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir, certo? O valor aqui do delta. Então, menos o delta. 1 menos 4 é igual a menos 3, que é simétrico aqui embaixo, certo? Marcando esses pontos, nós temos então o 0, o 1, o 2, 3, 4 no eixo X, o 1 positivo no eixo Y, 0, 1, 2 e o 3 negativo no eixo Y. Marcando os pontos então, 0 com o menos 3, observando que o termo independente sempre é a interseção com Y, né? O 1 com o 0, o 2 com o 1, que é o vértice, o 3 com o 0 e o 4 aqui embaixo com o menos 3. E aí, essa curva aberta para baixo corresponde então à função, o gráfico desta função, certo?